Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou fazer uma revisão novamente. Teve muitos alunos que me pediram para voltar a explicação do sujeito e eu vou acrescentar alguma outra matéria, tá? Bom, primeiro, o que é o que é frase? A frase, pessoal, ela não necessariamente precisa ter um verbo, tá? Ela precisa ter sentido. Então, basta que tenha sentido, é considerado como frase. Por exemplo, silêncio. Silêncio não tem verbo. Silêncio, eu entendi que eu tenho sentido, ou seja, eu quero silêncio. Cuidado com isso, ou seja, estou pedindo para ter cuidado, certo? Então, a frase, ela tem que ter entendimento. A pessoa tem que entender. Choveu. Choveu. Então, é uma frase. Não necessariamente precisa ter um verbo, certo? Depois, nós vamos entrar na parte de verbo. O que é um verbo? O verbo pode ser ação, estado ou sinônimo da natureza, certo? Lucas estudou para a prova de língua portuguesa. Estudou. Lucas praticou uma ação. Lucas praticou a ação de estudar. Então, por isso que esse verbo estudou é um verbo de ação, porque Lucas estudou, certo? Depois, verbo de estado. Pedro está triste em não poder brincar com os amigos. Pedro está. De que forma que Pedro está? Triste. Pedro está praticando alguma ação? Não, ele está parado, ele está triste. Então, o verbo de estado, ele vai indicar alguém parado, alguém estático, alguém que não pratica a ação. Então, esse está é um verbo de estado. Depois, verbo fenônimo da natureza. Na cidade de Guapiaçu ventou a noite inteira. Esse verbo ventou indica uma ação, mas é uma ação de quem? Da natureza, certo? Então, ventou, trovejou, relampejou, trovejou, nevou. Tudo está indicado a verbo de fenônimo da natureza. Tudo que está relacionado à natureza é verbo de fenônimo da natureza, certo? Então, ação. Alguém estava praticando ou praticou uma ação. Estado é um verbo que indica parado, que não há movimento. E verbo fenônimo da natureza, verbos de ação da natureza, não por parte humana. Depois, oração. O que é oração? Oração depende. A quantidade de verbos que eu tiver na oração vai me indicar quantas orações eu tenho. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tiver 10 verbos, eu tenho 10 orações. Então, volte sempre. Eu tenho um verbo que é volte, então eu tenho uma oração. Eu fui ao cinema. Fui. É um verbo. Quantos verbos eu tenho? 1. Então eu tenho uma oração. O professor chamou os pais para dizer que o seu filho é muito mal educado. Quantos verbos eu tenho? 3. Então eu tenho 3 orações. O professor chamou os pais, uma oração. Para dizer que o seu filho é outra oração. É muito mal educado, outra oração. Então eu tenho o verbo chamou, dizer, é. Então, a quantidade de verbos que eu tiver na oração vai me indicar quantas orações eu tenho. Depois a gente falou sobre o sujeito. O sujeito, a gente fala de alguém ou de algo. É alguém que pratica a ação. Então, o ajudante da loja correu muito com um veículo. De quem eu estou falando? Do ajudante da loja. Quem praticou a ação de correr? O ajudante da loja. Então, o ajudante da loja é o sujeito. Certo? Os professores do Brasil merecem respeito e amor. De quem eu estou falando? Dos professores do Brasil. Quem que merece respeito e amor? Os professores do Brasil. Então, os professores do Brasil é meu sujeito. Lembrando que o sujeito pode vir no início da oração, no meio da oração ou no final da oração. Sujeito simples é quando eu tenho uma palavra importante dentro do meu sujeito, que a gente chama de núcleo. Então, o empregado da casa vendeu seu carro.
Quem que vendeu o carro? O empregado. Então, o empregado é a palavra mais importante do sujeito, porque foi ele que praticou a ação. Então, eu tenho uma palavra importante. Então, eu tenho um núcleo. Então, eu tenho o sujeito simples. Sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes dentro do sujeito. Então, livros e cinemas são meu passatempo preferido. De quem eu estou falando? Livros e cinemas, meu sujeito. Dentro desse sujeito, qual que é meu passatempo preferido? Livro, cinema. Então, livro e cinema é a palavra mais importante. Então, eu tenho o sujeito composto porque eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes. Sujeito oculto é quando o verbo está escondido, quando o sujeito está escondido no verbo. Tá? Então, por exemplo, estudaremos toda a matéria. Quem estudaremos? Nós. Então, esse nós está aqui escondido atrás do verbo. Então, a gente chama de sujeito oculto quando o sujeito está escondido. Sujeito indeterminado é quando eu não sei quem é o meu sujeito, quando ele não aparece. Disseram que morreu do coração. Quem que disse? Pode ter sido alguém que disse, eu não sei quem é, eu não consigo identificar. Então, quando acontece isso, eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito inexistente é aquela oração que não tem sujeito, eu não consigo identificar. Ó, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Eu consigo identificar o sujeito? Quem que choveu? Não tem. Então, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Depois, predicado. O sujeito é a ação, alguém vai praticar. O predicado vai receber essa ação. Ó, então como que a gente separa sujeito e predicado? Lúcia correu no final da semana passada. Quem foi que correu? De quem eu estou falando? Lúcia. Então, Lúcia é meu sujeito, porque foi ela que correu. Predicado. O predicado é sempre depois do verbo. Então, o verbo é o predicado. Então, achou o sujeito, o restante é predicado. Certo? Então, aqui, ó, o professor explicou a matéria aos alunos na sala de aula. Quem foi que explicou a matéria? O professor. Certo? Quem que recebeu a ação? Então, o professor explicou a matéria aos alunos na sala de aula. Quem foi que praticou a ação de explicar a matéria? O professor. De quem eu estou falando? Do professor. Então, o professor é o meu sujeito porque é ele que praticou a ação de explicar. Quem foi que recebeu a matéria? Quem foi que recebeu a explicação? Os alunos. Então, a partir do verbo inteiro todo é o meu predicado. Então, explicou a matéria aos alunos na sala de aula é o meu predicado. Porque o verbo, sempre o verbo faz parte do predicado. Tá? O verbo faz parte do predicado. Então, achou o sujeito, o que sobra é tudo predicado. Certo? É essa matéria que eu quis passar para vocês. Eu expliquei, eu fiz uma revisão, porque muitos alunos estavam com dificuldades na parte de achar o sujeito, das classificações do sujeito. E aí vem o predicado. O sujeito é a ação. Predicado recebe essa ação. O verbo é predicado. Então, tudo que sobra depois do sujeito, a gente chama de predicado, certo? Pessoal, é isso a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Boa aula e nos vemos até uma próxima aula de língua portuguesa. Tchau, pessoal!